trabalhamos com vocês no nosso cotidiano, que nos deixa um pouco chateado. Poxa, mas o Brasil, aqui está a professora Cris, o professor Jacques, nós quatro aqui, o Brasil está diferente hoje, né? Eu sou de uma época, Cris e o Jacques, com certeza que são mais ou menos a mesma faixa etária que eu, Everson um pouquinho mais novo, mas eu sou de uma época que não era qualquer lugar que tinha ensino médio. Eu não me considero tão velho, eu tenho 37 anos. Não era qualquer lugar que tinha ensino médio. Para você fazer ensino médio era difícil. Hoje, em qualquer esquina aí você encontra ensino médio. Uma reflexão um pouco maior ainda e melhor. Eu sou de uma época que eu fiz 4 anos de faculdade de bicicleta, porque não tinha dinheiro para pagar a condução. Ou eu pagava a faculdade, ou eu pagava a condução. Eu optava por pagar a faculdade, né? E aí a gente não consegue entender o seguinte: como é que nossos alunos ainda optam por ir para a criminalidade, ainda fazem essa opção que é um caminho mais rápido e às vezes mais fácil, mas é um caminho totalmente cheio de espinhos? Porque os nossos alunos ainda optam por isso, mesmo com oportunidades, coisas que, por exemplo, nós não tivemos, né? Na minha época, não sei se a violência era maior, era mais intensa, mas a gente justificava, mas difícil, né? A gente não consegue estudar, a gente não tem faculdade, a gente não tem nada. Hoje não, hoje está tudo aí saltando aos olhos de vocês. É ProUni, é Enem, é SISU, é bolsa isso, bolsa aquilo outro, bolsa aquilo, enfim, são uma gama de oportunidades muito grande, né? Então, a nossa proposta, o professor Everson estava conversando com a gente, colocou essa questão, que eu acho bem interessante. A nossa proposta não é finalizar nada com vocês, tem que ser isso, pronto, acabou. A nossa proposta é o quê? Buscar entender junto com vocês, fazer essa atividade juntos, para nós entender juntos, por que alguns dos nossos alunos optam pela criminalidade, por esse caminho tortuoso que é a criminalidade. Porque alguns dos nossos alunos, isso que nós queremos enxergar também, porque alguns dos nossos alunos não conseguem enxergar as oportunidades, né? Que são várias hoje. Nós temos várias oportunidades, mas mesmo assim alguns dos nossos alunos, alguns dos jovens da cidade optam por um caminho mais fácil, um caminho mais simples, porém bastante tortuoso, né? A nossa ideia, pessoal, nós quatro, nós combinamos o seguinte: vamos cada um fazer uma fala de 10, 15 minutinhos a respeito do tema criminalidade versus oportunidade, tá? Então nós preparamos, cada um buscou fazer uma análise daquilo que julga mais pertinente a respeito do tema criminalidade e oportunidade. E eu busquei trazer com vocês, pessoal, a gente analisar as possíveis causas da criminalidade, que eu separei só algumas. É uma questão, o professor Jacques, o professor Ernst tem, acho que muito mais embasamento do que eu para falar sobre isso. Do ponto de vista social, filosófico, eu acho que tem pelo menos 100 coisas para a gente analisar a respeito do que leva uma pessoa para a criminalidade. Tem a questão psicológica também, são várias coisas. Eu procurei algumas que eu julgo que está mais próximo da nossa realidade, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? O que leva uma pessoa para a criminalidade? Do ponto de vista daquilo que a gente mais escuta falando do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a gente vai ouvir bastante pessoas falando assim: é falta de caráter, é falta de não sei o quê, tem que matar, tem que punir. A gente pegar programas como o da Atena, por exemplo, que não faz nenhuma análise da violência, ele só divulga. O Atena ele só divulga a violência, não tem nenhuma proposta de analisar por que isso acontece, por que acontece no Brasil, por que não acontece na Noruega, por que está acontecendo aqui. Ele não tem nenhuma proposta de fazer essa análise, né? Então, aquilo que nos chega com mais precisão, com mais força, é falta de caráter, falta de oportunidade. Então, são essas duas falas que mais a gente escuta, né, quando se fala de violência. Não, violência é falta de caráter. O cara vai para a violência é falta de caráter, o cara que não tem médica, enfim, uma série de coisas. Não, violência é falta de oportunidade. Então são esses dois grupos que a gente acaba mais escutando no nosso cotidiano para fazer uma análise do porquê da violência, né? Então olha só, eu coloquei aqui 3 causas, mas como eu falei para vocês, pessoal, nós temos muito mais questões para analisar a respeito disso, né? Coloquei aqui 3 causas que eu julgo que acabam impactando bastante, né? Primeira coisa, condição de risco. Eu preparei um videozinho para a gente entender o que é condição de risco. Depois, estrutura familiar, que esse vídeo que eu preparei também fala sobre isso. E a outra, a sedução pela facilidade, né? Porque a violência, ela é uma sedução pela facilidade, né? Pelo efêmero, pelo rápido. Então, por exemplo,
A gente pega um menino que, na idade de vocês, começa a trabalhar, entra no mercado de trabalho. Pega o ônibus lotado, almoça de marmita, escuta o patrão dele maltratando ele 8 horas por dia e chega no final do mês e ganha 600 reais. O coleguinha dele que está no tráfico ganha 800 por semana. Olha a diferença, pessoal. O colega dele que está no tráfico ganha 800 por semana para fazer trabalho no tráfico. É uma proposta tentadora do ponto de vista econômico, é uma proposta tentadora. A sedução pela facilidade é uma proposta tentadora. Agora, aquela questão que eu já coloquei isso até para vocês em sala de aula. O rapaz que foi para o tráfico, o rapaz que está cometendo pequenos furtos, com certeza ele tem mais dinheiro. Agora, quanto tempo ele vai tirar essa onda? Essa é uma questão que a gente tem que analisar também. Quanto tempo o rapaz está no tráfico vai tirar onda? 5, 6 anos? No máximo. E o rapaz que está ali tentando construir o seu futuro, o alicerce realmente, se ele consegue se inserir no mercado de trabalho pela porta da frente, ele vai tirar onda a vida inteira. Ele vai ter argumentos para tirar onda a vida inteira. Então vou colocar um vídeo para vocês, pessoal, para a gente assistir, só para contextualizar essa fala, é um vídeo de 4 minutinhos, tá? Para a gente buscar entender o que são condições de risco. É só ligar. Peraí, pessoal, essa música é uma música do Facção Central, provavelmente alguns de vocês já ouviram, já escutaram, e eu peguei essa música para a gente entender realmente o que são opções, condições de risco, onde a pessoa ela é mais fácil, é mais tentador, ela não tem estofo moral, não tem estofo intelectual para dizer não, para ir para uma outra opção, uma opção que seria melhor. Então, só para a gente contextualizar o que é uma situação, uma condição de risco. Minha mão pequena bate no vidro do carro. No braço se destaca as queimaduras de cigarro. Chuva forte, só com camisa, short. Porque de pneumonia me faz tossir até a morte. Uma moeda, passe me livra do inferno. Me faz chegar em casa e não apanhar de fio de ferro. Meu playground não tem balança, escorregador, só uma empatia. Perguntando quanto você ganhou jogando na cara que tentou me abortar. Que tomou umas injeções pra me tirar quando era nenê, tentou me vender mapa de vez. Quase fui criado por um casal inglês. Olhou roxo, escoriação, porra, que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando, tá colecionando cicatriz. Por quê? Não pensou antes de abrir as pernas? Filho não nasce pra sofrer, não pede pra vir pra terra. Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espantar, torturar, machucar, me bater. Deus não pediu pra nascer. Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espantar, torturar, machucar, me bater. Deus não pediu pra nascer. Minha cor é suja, louça sem lavar, seringa usada, camisinha em todo lugar, cabelo despenteado, papo de aguardente. É raro quando ela escova os dentes. Várias armas dos outros mosqueadas no teto. Nascia mosquitos, baratas, disputam os restos. Cenário ideal pra chocar. A Unicef é a amizade natural, onde os assassinos crescem. Eu não queria PlayStation nem bicicleta. Só ouvi a palavra filho da boca dela. Ouvi o grito da janela, comida tá pronta. Não sei socado pra ficar no farol a noite toda. Qualquer hora pra Deus pra pedir quem ajude, ter dinheiro, felicidade, saúde. Eu oro pra pedir coragem e ódio em dobro pra barrar minha mãe na cama, porque eu sei nem meter fogo. Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espantar, torturar, machucar, me bater. Deus não pediu pra nascer. Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espantar.
batia, batia, me fez engolir, figurinha por figurinha, espetou meu corpo inteiro com uma faca de cozinha. Olhei pro teto, vi as armas no pacote, subi na mesa, catei logo a Glock, mãe. Devia te matar, mas eu sou igual você, em vez de me sujar com seu sangue, eu prefiro morrer. Condição de risco, isso que a gente observou nessa música agora, isso é uma condição de risco. Essa criança, uma criança, melhor dizendo, criada numa condição como essa, jamais, muito difícil, quase que impossível, ela vai sair oferecendo flores para a sociedade. Uma criança criada nessa condição, jamais ela vai sair oferecendo flores para a sociedade. Então isso é uma condição de risco. Quando a gente fala da violência, falei para vocês que são várias as possibilidades de você fazer uma análise da violência. A gente for pegar, por exemplo, o IDH da Noruega, esses países da social-democracia, que tem um índice de desenvolvimento humano bastante elevado, qual o índice de violência lá? É um índice muito próximo do zero, né? Então a gente tem que analisar essa questão também. As pessoas que crescem em uma condição de risco, elas estão expostas à violência também. Um exemplo como esse que a gente acabou de assistir agora nessa música, é uma criança que nasce e cresce numa situação como essa, dificilmente ela vai sair oferecendo flores para a sociedade, né? A gente observa, por exemplo, nos bolsões de pobreza das grandes periferias, das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, até aqui mesmo a nossa aqui, o primeiro herói que uma criança, um adolescente que nasce naqueles bolsões de pobreza tem é o traficante. Vários filmes já abordaram isso. O primeiro herói é o bandido, é o cara que está ali mais próximo dele. Por quê? Porque o traficante que está sempre com dinheiro, é o bandido que está sempre com dinheiro, é o bandido que tem a moto, é o bandido que coloca o Nike no pé, é o bandido que anda com o celular de última geração. Então ele começa a ter aquela vida ali. É o bandido que tem 3, 4 menininhas querendo namorar com ele. O primeiro herói que ele enxerga é o bandido, o primeiro herói que ele enxerga é o traficante. Então cabe o quê? Do meu ponto de vista, uma intervenção do Estado, né? Uma mãe que cria um filho desse jeito aí, cabe uma intervenção do Estado. Aliás, está na lei, na Constituição, né? O Estado tem que intervir numa situação como essa. Então o Estado omisso cria essa situações que a gente vive aí, que a gente observa na televisão, vendo da tela, que volta a repetir, ele não questiona a violência, ele só divulga, né? Não faz nenhum tipo de questionamento a respeito da violência, ele só divulga e a gente vai observar. Então, do meu ponto de vista, caberia uma intervenção do Estado, inclusive isso está na lei, né? Como é que uma criança vai se criar numa condição como essa? Sem ir para a escola, trabalhando em farol, sem infância, né, sem aproveitar uma parte bastante considerável da vida, né? Então é uma condição, sem dúvida nenhuma, uma condição de risco. Então eu acho que esse vídeo do Facção Central deixa bem claro o que é condição de risco, isso é uma condição de risco. Aí é aquela questão que eu passo para vocês, na concepção de vocês, isso influencia ou não para formar um criminoso? Uma situação como essa. São opiniões, né? Cada um tem que formar a sua, expor o seu ponto de vista, analisar. São opiniões. Isso influencia ou não? É só a questão do caráter, né? Dando continuidade aqui, pessoal. Deixa eu só voltar aqui para o show. Bom, coloquei aqui, pessoal, um trecho de uma música do Racionais, que tenho certeza absoluta, todos vocês já ouviram, né? Eu quero falar agora com vocês, rapidinho para finalizar, tem a fala dos outros colegas aqui, a respeito da sedução pela facilidade, né? O documentário que eu passei semana passada para vocês, que o pessoal terceiro, vai lembrar aquela fala da moça do Lucas.dog a respeito da propaganda, como ela massifica, que você tem que consumir. Aí você pega nos bolsões de pobreza, pessoas que não têm dinheiro para consumir determinados produtos e está sendo massificada ali pela propaganda. É isso que o Mano Brown coloca nessa música, né? Você disse que era bom e a favela ouviu, né? Só que eles não têm dinheiro para consumir. Então ele vai buscar consumir de que forma? Do jeito mais fácil, né? Então a propaganda está ali massificando.
compre, consuma, tenha. Porque as propagandas, elas não vendem um produto, elas vendem o prazer que aquele determinado produto vai oferecer. Então as pessoas querem consumir o produto, as pessoas querem se inserir. Até porque muitas das propagandas, elas só falam assim, deixa de ser otário e consuma tal produto. Senão você não vai conseguir pegar a menininha, senão você não vai ser feliz, senão você não vai conseguir se desenvolver na plenitude como um ser social. Você tem que consumir determinado produto para se inserir bem na sociedade. Então o cara não consegue consumir. Ao não conseguir consumir, o que ele acaba fazendo? Pela facilidade, né? Vai para a criminalidade. Vou mostrar um outro videozinho para vocês. Esse é bem mais curtinho, um videozinho de 1 minuto e pouco, para a gente contextualizar essa questão da facilidade, né? A sedução pela facilidade. Esse filme aqui, pessoal, só um trechinho mesmo que eu vou passar. É um filme que nós trabalhamos no Festival de Cinema, que é o Luiz Dáurea já. Não sei se vocês já estavam no médico quando nós passamos. Eu provavelmente não. Peraí só um minutinho. Bom, só para contextualizar, um diálogo de 1 minutinho, tá? Vou passar um trechinho para vocês do filme Orfeu, que acho que deixa bem claro essa questão da facilidade. O Orfeu é um rapaz que nasce no morro lá no Rio de Janeiro, etc, aquela questão toda, só que ele tinha um talento para compor música. Ele era um sambista considerado no Rio de Janeiro, né? E ele foi criado, a sua infância ele passou junto com um traficante do bairro, o cara que era o dono da boca no bairro que ele morava, no morro que ele morava. E ele começa a fazer uma reflexão com um amigo dele, era amigo dele, né? Só que um foi na música, o outro foi pro tráfico. Ele começa a fazer a reflexão, pô, sai dessa vida, cara, não faz isso, você está fazendo a sua vida, não sei o quê. Aí o traficante, o discurso dele é totalmente baseado na praticidade, é totalmente baseado na facilidade, naquele que está mais próximo dele. O Orfeu fala para ele, pô, cara, sai dessa vida, não faz isso com a sua vida, procura fazer outra coisa. Aí fala, mas não tenho dom para música, sei, mas tem outra coisa. Então vou fazer o quê? Vou descer o morro para limpar a latrina lá embaixo? Não, prefiro que você no tráfico. Pô, cara, mas no tráfico tu vai viver pouco. Eu vou viver pouco, mas vou viver bem. É essa a reflexão que ele faz. Eu vou viver pouco no tráfico, ele tem essa ciência. Eu vou viver pouco no tráfico, mas vou viver bem. Né? Vou tirar onda, é as menininhas, é o tênis do pé, o carrão, etc. Então ele tem essa concepção que a vida dele ele vai optar pela facilidade, mas é uma facilidade curta, uma facilidade efêmera. Né? Aquela questão, o cara que entra no curso da Petrobras, o cara que consegue se inserir no mercado de trabalho pela porta da frente, ele vai tirar onda a vida inteira. Ele não vai para Paris todo final de semana fazer compra, mas ele vai comprar o carro inteiro, ele vai pagar as contas da casa dele, ele vai passear com a família, ele vai tirar onda a vida inteira. Não 5, 6 anos, né? No máximo. Não 5, 6 anos no máximo. Então prestar atenção nesse diálogo que a gente lê. Obrigado. Te manda, dona Bruna. Show, cai fora. Vamos até chamar o sol agora mesmo, já. Que é pro dia nascer mais cedo e Eurídice chega mais depressa nos braços de Orfeu. Não quero saber de você não, dona Bruna. Vai, se pica, some, vaza, rala daí. Oi. Tá tudo legal, Phil? Aí, valeu ter levado a cara do diabo, compadre. Valeu por quê? Não fiz isso por você? Aí sim. Aí não faz 3 dias que ela tá formando pra gente. Aí, valeu mesmo ter salvado minha vida, falou, filho? Quem foi que te disse que a tua vida tá salva, cara? A mulher te ofereceu um fortalecimento pra escola, sabe que tu não aceitou? Não quis mesmo, obrigado. Aí, tu aceita a grana dos comerciantes aqui do bairro para sustentar a escola? Tu não aceita a minha? São de negócio como outro qualquer. Vocês eu não quero porra nenhuma, bro. E o dinheiro da gente pede, meu irmão? Eu não sou teu irmão. Quando eu já era pequeno, você me chamava assim. É, irmão. Sargento Pacheco veio me ver hoje no barracão. Ele não vai te deixar em paz enquanto não acabar contigo de uma vez, sim. Não tá
Ele é um cara tinhoso, sujeito homem. Te manda assim. Vai embora desse mundo quanto tempo. Sai dessa vida. Vai fazer o quê, compadre? Cegaria o faxineiro que é o que eles lá embaixo querem que a gente seja. Limpar a latrina dos outros, vai morrer na merda. Veja o otário do meu cobrão morreu. A minha idade já dei até casa. A minha mãe e meus irmãos moravam, filho. Tu vai viver poucos. Esse pouco eu vivo bem. Você se deu bem na vida, compadre. Por que tu não saiu do morro? Pô, tu é a segunda pessoa que me pergunta isso hoje. Tô achando que vocês estão querendo me ver pelas costas. Por que tu não saiu depois? Eu quero que todo mundo veja que pra se dar bem na vida não precisa ser igual a você. Se eu tivesse a tua mãe pra música, quando Inácio saiu lá da terra do sol, fez que não, ninguém viu, é carnaval. Quando Inácio saiu lá da terra do sol, fez que não, ninguém viu, é carnaval. Quando Inácio saiu... Tá bom pra cacete, hein, meu chapa? Acho que coisa que ninguém faz, né? Quer tentar? Obrigado. Pessoal, perceba que nesse diálogo, o traficante mocinho, ele não tem ciência do que vai acontecer na vida dele, né? O que eu vivo bem, então é uma opção. Outra questão bastante interessante, que não passou no filme, que eu quis mostrar só esse trecho para vocês, o Orfeu, que é o sambista, ele tinha livrado os funcionários do Lucinho da polícia. Ele tinha conversado com o sargento aliviou para ele, né? E aí o Lucinho falou, pô, obrigado por ter salvado a vida do cara lá. E o Orfeu fala, quem falou que a vida dele está salva? Ele continuando no tráfico, né? Uma reflexão que o Orfeu faz com ele bastante interessante. Então, só para finalizar, os colegas aqui também têm a fala deles, esse filme deixa bem claro que é a sedução, a busca pelo caminho mais fácil, pelo simples, né? E como o próprio Lucinho tem essa total consciência, o simples é efêmero, o simples é curto, né? Existem opções melhores e mais duradouras do que buscar somente o simples e o efêmero. Mas você vai falar agora? Você quer que se coloque esse aqui o pendrive? Já está agora? Preciso dar bom dia, já dei bom dia para vocês. Então, assim, vamos trazer esse projeto de vocês. As minhas falas é um pouco redundante quando eu tenho falado com alguns aqui. Todo início de ano eu começo com foco e objetivo. Quando a gente chega no ensino médio, a gente tem que focar e objetivar aquilo que a gente quer, porque é o momento das oportunidades. Surge para o aluno e o terceiro ano ele é coroado com um prêmio. O prêmio que eu digo que, assim, que vale a pena se esforçar para conseguir é o Enem, aquela nota boa que você tira no Enem, você ganha uma vaga na universidade estaduais e federais das melhores que o país pode oferecer para vocês. Então é um momento de focar, entendeu? E esse projeto ele vem assim esforçar, vem delinear, mostrar, reforçar essa ideia de que vocês devem estar focados no objetivo. E a gente vai mostrando exemplos e também assim atrelar essa atividade com nossos conteúdos. Tá? Conteúdo, sala de aula do cotidiano nosso, vai ficar muito diferente, não muito estranho. Então assim, se eu vou lembrar assim, ó, em filosofia, a filosofia ela faz o quê? Ela propicia um olhar de estranheza diante de tudo que nos parece óbvio. Esse é o postulado básico do pensamento filosófico, é isso. O que é que eu aprendo em filosofia? Eu aprendo a olhar com estranheza aquilo que parece óbvio, aquilo que é evidente
eu vou deter o meu olhar, eu vou olhar diferente para daí me pautar e tirar algo interessante. Trocando em outras palavras, significa o que é isso que eu estou dizendo? Significa que eu vou ter um outro olhar diante das circunstâncias. Vou lançar um outro olhar, um olhar diferente diante das circunstâncias. Diante do contexto. A gente pega assim, vou olhar o meu contexto, vou olhar a minha região, vou olhar a minha situação, vou olhar até onde eu cheguei e vou me projetar, vou me lançar, vou ter um outro olhar sobre o próprio ser humano que é você, o próprio familiar, e você vai se lançar, se projetar. E um pouquinho além, isso chama de oportunidades. E a filosofia propicia esse olhar, no meio dela. Nós estamos vendo no terceiro, a imagem que nós já lemos em sala, a imagem de Sócrates. Sócrates é aquele cara que influenciou a sociedade, ele conseguiu convencer uma gama de jovens a comprar uma ideia, a ideia de ser diferente. Ele olhava para a sociedade que ele vivia e pensava assim, isso pode ser diferente, pode ser de outro jeito, tem que mudar isso. E alguns jovens conseguiu entender essa proposta dele e mudou, e conseguiu um outro olhar diante do social, do contexto político e social da Grécia Antiga. Trazendo isso para hoje, aplicando isso na tua vida, esse modo de olhar, esse modo de pensar, de sentir, nós mostramos oportunidades. Você pode ser diferente. Você pode ser um outro, você pode se lançar, você pode se projetar na sociedade democrática de hoje, com as oportunidades que são oferecidas para o jovem, para o adolescente, tal qual você, cada um de nós. Então esse é o objetivo. Então a gente atrela esse conteúdo, esses textos, com as oportunidades, com o objetivo da proposta, a proposta do terceiro ano do ensino médio. Da filosofia, que é o quê? Construir argumentação consistente diante dessa realidade. Então você vai se construir, se projetar perante a realidade. Agora eu digo assim, é possível sonhar, é possível ir além, é possível superação. O pensamento filosófico trabalha com você, essa superação, essa volta por cima, esse ir além. E aí a gente está com esse projeto, a criminalidade e as oportunidades. Então assim, os crimes, as causas para os crimes, segundo alguns promotores, crimes diferentes têm causas diferentes. Então, cada situação de criminalidade vai ter uma causa específica para esses crimes. Hoje, a população, a faixa etária que está no crime, segundo algumas pesquisas, é de 15 a um pouco menos, sabe que tem até menos de 15 aos 24 anos. Essa idade é a idade que se passa pelo crime, aqueles que estão aí à margem, realmente, da sociedade, que estão vivendo esse processo de contexto de crime. Eu creio que a maioria de nós vivemos isso, bate na nossa porta. Hoje existe como que uma epidemia disto. Um dia desses aqui, eu moro aqui no parque mesmo, vocês sabem, um dia desses, minha esposa levando a criança para a escola, isso pleno meio-dia e meio, ela passou no meio de um fogo cruzado. Os meninos estavam trocando de dono de boca, não sei o que houve, e papapá, tudo garotinho assim, tudo molequinho, pertinho. E na esquina da minha casa, aí você vê a cena pertinho, em todo lugar tem, isso aí é epidemia de todo canto. E assim, isso bate a tua porta, isso te afronta, isso te convida todos os dias, isso te mostra para você escolher o que é que você quer. Isso na prática, cotidianamente. Você todo dia escolhe, eu vou para a escola, você não quer. E a oferta, a oportunidade, é assim, o que o Abel falou aí, é assim, a sedução, isso aí que importa. O aliciamento, a oferenda, a oferta disso é forte, é muito forte. Porque o adolescente, talvez a criança, atrai muito o olhar dos filmes. Por quê? Porque a impunidade para o adolescente e a criminalização para o adolescente é diferente de que para um adulto. Então, uma vez que o menor ele vai para a Fundação Casa, ele não vai para a penitência, vai para a Fundação Casa, a pena dele vai prescrever quando tiver maior idade. Ou seja, parou ali, ele pode tocar a sua vida em paz. Esse tipo de pessoa, esse tipo de público é muito interessante para ser jogado no mundo do crime. Só que vocês escolheram outro caminho.
Vocês escolheram um outro olhar, uma outra opção, que é a opção de estudar. Só que assim, as oportunidades, elas estão ali, porém, vocês, eu não vou vender para vocês aqui uma propaganda falsa. Você tem que ser o melhor. Porque assim como tem aqui, uns 5, 6, 5 metros, né? Total, de manhã e noturno, 6. Imagina todas as escolas do estado, todas as escolas da cidade, todas as escolas da região, com vários ensino médios, com vários adolescentes, que também vão disputar vagas lá fora dos cursos com vocês também. E nas empresas com vocês também. Então logo, não é só estudar, não é só conforme. É um esforço um pouco sobre o humano, um pouco além, esforçar um pouquinho mais, para que as oportunidades de fato batam a sua porta, a oportunidade correta, idônea, verdadeira, sensata, melhor, são melhores de viver, ter orgulho de você passar por essa geração e falar assim, eu sobrevivi. Porque em nossas épocas existia menos oportunidades do crime, era um pouquinho menos. Na minha época de adolescente, de jovens, eu chegava do serviço, ia conversar nas esquinas, as ofertas eram poucas e o assédio também dos empreiteiros dessa mão de obra que está assim, infelizmente, em alta, e as autoridades também não dão conta de resolver esse problema, que vai chegar num ponto praticamente estrutural, que vai mexer em toda a estrutura de uma sociedade, era fazendo bem menos. E não tinha tantas opções de drogas para os jovens se envolverem. Mas, porém, a gente tinha algo que era interessante e que hoje foi mostrado ali como uma das causas, estrutura familiar. A estrutura familiar conta muito, aquela família ainda patriarcal, ainda tradicional. Uma das causas que a gente vai ver, vocês foram pesquisar, vocês vão debruçarem em sites, em livros, vocês vão perceber que uma das causas dessa estrutura familiar você tem todo um contexto de estrutura familiar e também de pobreza. São várias causas, tá? Várias. Dentre elas é a família desestruturada. E também a pobreza. Um dos estudos que aponta a pobreza como causa, claro que é uma das causas, não é a causa, é a questão do pai e da mãe necessitar sair para trabalhar e a criança e o adolescente fica por conta da rua. Em alguns casos, são todos os casos. O menor adolescente fica por conta da rua. Então você fica fácil para ser assediado pelos coleguinhas que já estão vivendo isso, a situação, são fáceis elevados, porque o pai não está olhando, o pai não está supervisionando as atividades dos filhos. É um dos fatores. Outro dos fatores também são as crianças que são filhas ou filhos de um único parente, um núcleo familiar. Eles chamam de monoparental, que tem um pai ou uma mãe que convive aí com outros participantes dentro da família, ficam um pouco isolados. São várias as causas e a gente está trazendo esse trabalho para vocês melhorar um pouquinho mais a projeção, a questão do desenvolvimento e do cuidado com o teu estudo. Acho que o objetivo maior é esse, é fazer com que tua atenção redobre em relação aos conteúdos, às propostas, às disciplinas, o cuidado em estudar um pouquinho mais fora da escola, um cuidado em ler um pouco mais do que se lê na escola. Eu vou até começar com vocês. A leitura que a gente faz na escola é muito superficial, é muito pouco para que você desenvolva um cabedal intelectual, argumentativo, capaz de concorrer com os meninos que vêm de escolas particulares, de meninos que já têm objetivos traçados, claros, de outras escolas que você vai concorrer lá fora. Então assim, não é só estudar, não é só ler, não é só fazer de qualquer jeito, como alguns até pegam as apostilas aí, vai no site e copiam tudo. Claro, para você é prejuízo, você pode ter uma nota, até o professor já percebe que foi copiado, porque ele também já olhou todos os sites, antes do que você mesmo, então não vai ser enganado, já até sabe. Mas assim, o prejuízo é todo seu, porque na hora que você precisar produzir, criar,
argumentar com suas próprias palavras, com sua própria criação, você não vai ter, porque você pegou algo pronto. Então, assim, é um momento para a gente procurar desenvolver toda a nossa capacidade e dizer não da vez toda. E uma vez dizendo não, vocês também, por sua vez, orientar outros também. Eu até começava na outra aula e falava das possíveis mudanças, e alguns alunos até riram, né? Eu comparei o Sócrates com Jesus, uma comparação, e os dois influenciaram nações. O Cristo, o próprio Jesus, ele pôde mudar até o tempo, os séculos, antes de Cristo, depois de Cristo, tudo em virtude de uma postura, de uma atitude. O Sócrates, a mesma coisa, existem os pré-socráticos, ele divide uma época, ele foi importante para uma época, e foi, na sua época, ele conseguiu mudar aquele contexto, assim como também vocês. Uma das linhas do projeto é o jovem protagonista. Quer dizer o quê? Que você é o autor da ação, você vai produzir a ação transformadora. Você pode até falar, professor, eu não estou nesse contexto. Há muito tempo eu sei que a criminalidade é burrice, porque a vida vai ser curtinha, vai ser relâmpago, não vou curtir legal, não vou poder constituir uma família, não vou poder sonhar, porque os sonhos serão relâmpagos, serão passageiros, serão breves, e ainda com angústias, com problemas. Tenta lá se falar assim, mas eu estou no crime. Um dia desse eu ouvi de um menino que a gente cuida. Você já sabe da minha função, eu sou pastor numa igreja, e eu cuido de um menino. E o menino, ele começou no crime cedinho, com 15 anos. Ele passou pela fundação, agora ele está no processo, no processo, e agora ele está foi solto, está na liberdade. Então ele optou, não é nenhuma pregação de nada, ele optou por mudar. Porque ele está acusando tanto, ele começou a sangrar o nariz. Então o ácido começou a sangrar. E ele foi lá e pediu ajuda, eu quero parar com isso. E passou um outro, não contei a história, mas passou um outro e falou assim, olha, hoje eu bebo 2 litros de 51 por dia, pinga pura, por dia, quero ajuda, me ajuda, você pode me ajudar? Eu falei, posso. Aí eu recomendei uma carta de recuperação. Mas o menino assim, o menino parou, falou assim, eu quero parar, ele chamou o Mateus, parou, porque ele percebeu que a vida dele ia morrer logo, rapidamente ia morrer de uma overdose. Ele era dos caras assim, que ele saía da casa 6, 18 horas, voltava no outro dia 6 da manhã, virado, usando, fazendo tudo que, ou seja, no crime direto. E assim, ele, para a namorada dele, hoje a esposa, dava tudo que a namorada ele dava, ele usava, ele fazia assalto armado, tudo. Era papo de louco, só que a consciência é um tormento. Você sabe que quem vive disso é atormentado. Não é só o prazer. Você tem um prazer, mas tem a tormenta. Você tem flashes ou insights, momentos de prazer relâmpago. Mas o tormento de que deve, a consciência pesada, não compara, nem se compara. Não é você ficar com fome o dia todo, porque você está lá ali, de repente vai bater na tua porta, não sabe se vai matar, se vai te matar, se está te cobrando, se é a polícia, se é o juiz, se é o oficial, você não sabe, qualquer coisa pode acontecer. No ônibus você anda, quer dizer, não vale a pena. E uma das frases que ele falou assim, olha, aí hoje ele já trabalha, graças a Deus está trabalhando. O menino com 18 ele falou assim, olha, eu só trabalho, isso falou para a mulher dele, mas ele falou para ele, eu só trabalho porque eu amo você, porque ter as coisas para mim é fácil. Eu posso sair daqui, eu moro aqui na praia, eu posso daqui pegar um ônibus no shopping, depois eu volto com ouro, com anel, com relógio, com grana, com roupa, você pode dar o que você quiser para você. Mas eu resolvi mudar, eu prefiro mudar. Então assim, a gente vê exemplo todos os dias, todos os momentos. Toda hora vocês estão vendo isso aí, gente que mora nessa região, vocês veem, vocês sabem, vocês conversam, vocês percebem. Então assim, a minha fala é um pouquinho para reforçar, para melhorar o que você já está fazendo. Inclusive tem alguns que já até fazem técnico, alguns já escolheu, já traçou o que quer, já tem um foco, já tem um objetivo, já está alinhado, já está focado, e é isso mesmo, e vai dar certo, vai concorrer, tudo vai concorrer para o meu bem, vai dar tudo correto. Mas a gente percebe que tem outros que ainda não focou, que ainda não escolheu, que ainda não opinou, que ainda não decidiu por aquele caminho correto. E eu acho um prêmio para todos. O técnico é bom, é muito bom, mas se você conseguir daqui já ingressar direto na universidade estadual ou federal, acabei de fazer o Unesp, eu falo isso para vocês o tempo todo, fiz a pós-graduação na Unesp, é uma das melhores escolas, a professora Cris também fez,
não sei mais os colegas. Então, assim, é um caminho, a porta que te abre para você de graça. É um curso de excelência. Você vai estudar com doutores e mestres, praticamente não tem mestres, praticamente a banca, os professores, os doutores especializados numa área que te vai abrir o leque da tua imaginação, da tua cabeça, de um modo que você vai estranhar de tal ponto que tu vai ficar assim deslumbrado, vai ficar assim maravilhado com o tamanho, gama de conhecimentos. E a estrutura que é essas universidades, estrutura de tecnologia, de ambiente, de contexto, de materiais, ou seja, você pode ter isso. Assim, não me fica angustiado, como a Abel colocava, que na nossa época não tinha, a gente andava de bicicleta, até fazer lição em papéis de pão, em jornalzinho para escrever. A gente não tinha essa gama de oportunidades, gama de facilidades. Quem dera eu tivesse 6 aulas, quem dera eu tivesse biblioteca para pesquisar, quem dera eu tivesse kit, quem dera eu que tivesse livros didáticos de todas as disciplinas para estudar. Isso nunca houve, vou dizer assim, como o Lula fala, nunca houve nenhuma época como essa. Assim como também vocês têm oportunidades de não querer nada também. Eu não quero, já sei o que eu quero. Como tem alguns que a gente conviveu e convive, que não quer também, já está decidido que a vida dele vai ser pautada pelo crime. Já se acha patrão, se acha alguma coisa. Claro que isso vai passar rapidamente. E já vou encerrar a minha fala. É fácil a vida deles terminarem. É simplesmente uma disputa por ponto. Não precisa dever nada. Disputa por ponto, você perde. De repente vem alguém que queira tomar aquela região. Vem, fala quem é. Vem lá e a briga que teve no início, no final do ano passado, na minha rua, foi isso. O camarada que apareceu um outro vendendo alguma coisa lá, falou, não, que você não vai vender, que você vai perder. E chegou e foi uma meia dúzia. E ninguém viu, todo mundo foi para suas casas e acabou, filho. Você morre, as pessoas morrem como um pássaro, como um animal, como uma coisa. E as piores é o ritual de crueldade que ninguém merece. Agora, você vai optar por isso, tendo vida boa, vida tranquila. Vida boa não vou dizer entre aspas, né? Mas vida em paz, consciência tranquila, coração batendo tranquilo, dormindo em paz, conquistando, olhando para o que você vai falar, poxa, eu consegui. Olhando para o teu veículo, para a tua bicicleta, eu consegui. Olhando para o seu boné que seja, eu consegui. Foi meu esforço. Isso é gostoso, isso é ser humano, isso é ser gente, essa pessoa. Na vida, nós existimos para isso, para conquistar, para ir além, para superar. Superação é maravilhosa. O sentimento de superação, a satisfação que superou, a satisfação de você dar uma alegria para o seu pai, por exemplo. Quantos pais têm orgulho de falar, meu filho é advogado, meu pai enche a boca quando se refere a minha irmã, a doutora Maria Rita se refere assim como que fosse, sabe, uma semideusa, porque ele não estudou praticamente, ele veio lá do Nordeste, ganhar vida com o esforço, trabalho manual, trabalho braçal, se esforçando. Hoje os filhos se projetaram, conseguiram, foram além dos pais e com orgulho, o pai baba, o pai é feliz. Qual é o filho que não quer ver o seu pai feliz, sorrindo pelas suas conquistas, ajudadas, capacitadas pelos seus pais? Então assim, no momento de vocês abraçar isso, vocês vão pesquisar bastante, tem várias linhas, vocês vão se deparar com artigos de promotores, de oficiais, de doutores, de criminólogos, assim. Vocês serão os protagonistas do trabalho, vocês vão tocar isso daí, vocês vão usar as ferramentas que nós temos para vocês produzirem isso daí. Vamos agarrar e desenvolver um trabalho maravilhoso, sem desânimo, tá bom? Com afinco, com dedicação. Então, minha fala é basicamente essa. Pode contar. Bom, terceiro ato, podem falar? Terceiro A, terceiro B, quem está dormindo aí consegue acordar um pouco? A gente sabe que a fala só de um pouco, né? Vocês são como ouvintes, vai do sono. E na medida em que cada um dos colegas da área de humanas, né? Não sei se vocês conseguem idealizar isso. A gente está aqui na área de humanas, né, dividido e ao mesmo tempo somados, né? Em geografia, história e sociologia. Nós temos aí nas nossas disciplinas a função de analisar a sociedade no seu contexto humano, não no seu contexto da área de exatas, da área das biologias e tecnologias.
tecnologias. E a nossa área está se propondo a trazer aí uma reflexão para vocês da criminalidade versus oportunidade, que é o tema do trabalho. E cada um de nós que vai falando, a gente vai sendo contemplado na fala do outro, né? O Jacques, ele já contemplou o que a Abel falou, eu vou acabar tendo uma contemplação da fala deles, o Emerson vai fechar a ideia e passar para vocês qual vai ser a parte de vocês também vai estar contemplando isso. Mas assim, para ser sucinta, até porque a gente vai, né, tendo as falas aí já repetidas, ou de preferência renovadas a cada professor que fala. Em geografia a gente vai trabalhar um pouco com estatística, apesar da humanas não ser exata, mas a gente tem essas estatísticas para estar apresentando. Assim, estatística mesmo, número, o quanto de jovens na idade de vocês estão indo para a criminalidade ou não estão conseguindo ver oportunidade em outras áreas. Esses índices a gente vai estar apresentando para vocês e vocês vão estar trazendo para a gente. Mas eu queria falar um pouco de ações, como eles focaram bastante a questão da criminalidade, de ações que a escola, dentro desse projeto, são ações que já vêm acontecendo em anos anteriores, e nesse ano a gente vai estar contemplando isso dentro desse projeto, ações para que vocês vislumbrem, para que vocês sejam provocados para oportunidades que estão aí. Então a gente vai trabalhar dentro do projeto Filme Mãos Talentosas, que mostra a história lá de uma pessoa que tinha tudo para dar errado, tudo ele consegue, pelo esforço da mãe, que é a protagonista da vida dele, que é quem faz a diferença na vida dele, mas pela ação dele também, pelas opções que ele vai tendo de vida e pelas escolhas que ele vai fazendo no decorrer da vida. Então é um filme que a gente vai trabalhar dentro do projeto, Mãos Talentosas, e aí da feira de profissões no mês de maio, que é dentro do período do projeto também, onde a gente vai estar visitando uma universidade, a gente vai estar entrando nesse meio, né, que o professor Jacques aí brilhantemente falou, que é uma universidade, né, ele falou da Unesp, a Unesp é uma ramificação da USP, é uma universidade federal que atende alguns focos no interior. A USP ela está em São Paulo, mas ela tem as suas ramificações pelo interior do estado, aqui no litoral a gente tem, e nada impede que vocês estejam indo para essas oportunidades em outros campos, né? Quem assistiu Fantástico ontem? Alguém? Alguém assistiu Fantástico? Alguém assistiu Big Brother? Então, ontem no Fantástico, a gente teve durante a semana toda as discussões dos resultados do IDH. Coincidentemente, a gente está trabalhando em IDH nos terceiros anos, e na semana passada saíram os índices desse ano, né? E aí sai a colocação do Brasil perante a América Latina como o país que está abaixo do nível da América Latina. E aí a gente vê a questão de quantas oportunidades o Brasil vem tendo como país emergente. A gente vê que a condição do Brasil é melhor se a gente for comparar com vizinhos nossos, mas a gente vê ele não conseguindo avançar no social, né? Que é os índices de educação, de saúde, e o aluno tendo tanta oportunidade. Então a gente falava que os sociólogos, os estudiosos, eles foram aí para as entrevistas, eles foram questionados por que o Brasil não está conseguindo esse avanço. Aí o Fantástico, para tentar amenizar essa situação, ele traz a reportagem ontem de jovens brasileiros, oriundos de famílias de classe média, média baixa, né? A mãe vendedora de doces, o pai faxineiro, que consegue uma bolsa de estudos para ir para uma das melhores universidades do mundo, né? Nos Estados Unidos. Eles focam 2 universidades lá, o Instituto Técnico e uma universidade, e os brasileiros que estão lá. E o que mais me chamou a atenção, o repórter pergunta para eles: como é que eu estudo aqui? Como é que vocês estudam? Como é que é estar numa universidade de reconhecimento mundial? E eles falam: olha, o estudo aqui é diferente. Quem estuda, quem se cobra é o aluno, não é o professor. O professor está na universidade para tirar dúvidas. O nosso período de estudo maior é em casa. Em casa a gente estuda em média 8 horas por dia. Vocês
conseguem compreender o que é estudar em casa 8 horas por dia, e na universidade a gente só passa 2 a 3 horas por dia, porque a dúvida que a gente teve em casa, a gente vai para a universidade para tirar. Então, gente, olha a postura desse jovem, e quando, acho que foi o professor Abel, uma das primeiras coisas que ele falou, o caminho da criminalidade é espinhoso, né? Ele apresenta espinhos, porque você não vai para a criminalidade feliz. Você até pode ter momentos felizes, mas você tem, aí já na fala do professor Jacques, você tem um incômodo depois da sua consciência. E eu diria que estudar é difícil, muito mais difícil que a criminalidade. Educar é muito mais difícil. Então, não pensem vocês que a escolha pelas oportunidades é uma escolha que vocês vão fazer de boa. Vou lá para a escola, vocês, para terem oportunidades, vão ter que ser diferentes. O professor Jacques falou, vocês vão concorrer aí fora, já estão concorrendo com alunos de escolas particulares, postura de estudo disciplinada. E qualquer um de vocês pode ter essa postura também, porque nós temos professores, eu acredito que aqui, além do professor Abel, a gente tem outros na escola, que dão aula aqui, e a mesma aula daqui ele dá na aula particular, que ele tem outros dias da semana. O professor Carlos, que trabalhou com vocês no passado de história, ele também tem escola particular, e outros professores. E a aula, o professor é o mesmo, e o aluno é o mesmo também. Vai depender do quanto vocês têm de interesse por fazer da vida de vocês uma escolha diferenciada. Porque ninguém vai chegar a dar o orgulho de ser advogado do pai, vindo para a escola e falando que o planejamento, aí se isolando do mundo do saber, do mundo do conhecimento. Então, o nosso propósito com vocês é o propósito de mostrar que as oportunidades estão aí. O mundo, e principalmente que é a nossa situação, o Brasil, ele nunca teve uma carência tão grande de mão de obra como ele está tendo hoje. Não é a mão de obra de lá fazer cimento, não, essa daí tem bastante. É a mão de obra específica, é a mão de obra de alguém que estudou um determinado conteúdo, uma disciplina, uma área técnica, e ele vai lá para o mercado de trabalho e ele vai mostrar isso que ele sabe. O Brasil está carente de profissionais. Então, assim, a semana passada, 2 alunas do 2º ano, talvez a Cláudia até tenha tido esse contato com elas precisaram de uma declaração aqui da escola, que são alunas do ensino médio, porque elas iam fazer uma entrevista numa clínica para serem recepcionistas. 2 alunas do 2º ano. E aí elas faltaram na aula para nessa entrevista, trouxeram lá a declaração, aquela coisa toda. E aí elas foram contratadas, estão começando a trabalhar. As 2 já me disseram, professora, é pauleira, tem hora para sair, hora para chegar, aliás, hora para entrar, não tem hora para sair. Eu falei, olha, bem-vindo ao mundo do adulto, bem-vindo ao mundo da responsabilidade, do trabalho. Elas estão felizes por estarem trabalhando, mas elas não vão ficar, elas não querem ficar como recepcionistas do resto da vida, elas querem ir além. Então, assim, nosso momento aqui para mostrar para vocês, nós vamos estar durante o semestre, durante o próximo semestre, provocando vocês para perceberem quais são as oportunidades de trabalho que vocês têm. Oportunidades de estudo, principalmente, que podem inserir vocês no mercado de trabalho. Então, assim, maio é a inscrição do Enem, maio tem feira de profissões, vocês vão ter. Eu não quero fazer Enem, faz a inscrição, lá no final você vai fazer a prova. Vocês têm uma série de oportunidades, cursos técnicos gratuitos aí, aos montes, que na nossa época, né, a gente nem sabia que existia curso técnico e nem tinha na época tantas oportunidades. Então, assim, que vocês entendam que esse projeto, além da gente ter o intuito de refletir, de trazermos uma reflexão sobre as diversas oportunidades, que vocês não precisam de maneira alguma ir para o mundo da criminalidade. O único jeito que eu tenho de ganhar vida, de dar uma casa para minha mãe é esse, não é não. As oportunidades estão aí, vocês vão pesquisar, a gente vai estar junto, né, interferindo com vocês, mostrando os caminhos, mas que vocês enxerguem isso, gente, como uma escola que está tendo a preocupação de trazer para vocês, que vocês podem fazer além da mesmice de virem aqui, e a gente o tempo todo tem que estar lutando com vocês para tirarem o fone,
para acordarem, né? Não é acordar, ficar de olho aberto, é acordarem para as oportunidades que vocês têm, que são muitas. E assim, nos setores aí de economia, o setor terciário, ele é o setor... Qual é o setor terciário? Qual é o setor terciário? Aquele lá. Então, na nossa época, o setor secundário, que era a indústria, era o que mais oferecia trabalho. Hoje não. A indústria está toda mecanizada, toda computadorizada, a tecnologia está aí, mandou todo mundo embora. O setor terciário, que é a prestação de serviço, está precisando muito de vocês. Só que eles não querem vocês assim, sem preparação, chegando lá e só sabendo falar 4 ou 5 palavras, escrever só kkkkkk, querem só isso. Eu vejo vocês lá no Face só postando isso. Então assim, é ter conceitos formados, a saberem definir uma fala de alguém que está tentando convencer vocês no contrário, vocês terem argumentos para se colocarem. E o mercado de trabalho está louco, precisando de gente bem formada. A criminalidade não precisa de gente bem formada, né? A escola, o mercado de trabalho, sim. Então, que vocês participem desse projeto como uma maneira de vocês sentirem que a escola está aqui para participar com vocês e para trazer para vocês algo que vai fazer de vocês um cidadão diferente, não um cidadão igualzinho que tem aí. Ah, eu vou lá concorrer a vaga com ela e a gente é igual, eles não sabiam nem quem pegava, de tão ruim que as duas são, que os dois são. Não pegou ninguém, procurou o melhor. Então tenham isso, né, como o objetivo do nosso trabalho, que vocês levantem esses conceitos, que vocês argumentem, mas que vocês tragam isso para a vida de vocês como uma oportunidade de vocês fazerem a diferença na vida de vocês. Não vai fazer diferença na minha vida, não de ninguém aqui, mas a diferença na vida de vocês. Esse é o nosso objetivo, tá bom? E aí, A professora colocou que ele está fazendo aqui uma atividade de grupo, ela tem muita função de somar conceitos, somar vontades, somar uma série de informações. Talvez a gente acabe sendo repetido em alguns momentos, mas se todos nós falamos a mesma coisa, isso realmente é importante. Tá? O que é mais importante saber aqui é o papel de vocês mesmo nessa história. O senhor Abel colocou lá no começo, é importante, a questão do caráter, e aí vocês têm que ter um posicionamento real sobre isso. Porque assim, gente, a vida lá fora, ela vai passar, querendo ou não querendo, ela vai passar. Se você deitar e dormir, o dia não vai parar por você, entendeu? O ônibus não para, a viagem não se encerra. A escolha de entrar nessa viagem, de escolher o roteiro, é de vocês. E eu venho repetidamente falando para vocês. Não adianta eu olhar para mim e não me ver de verdade, não ver o meu papel, não ver a minha função. Não adianta eu não conseguir olhar para o mundo lá fora e me localizar nesse mundo lá fora. Essa pergunta de você olhar no espelho e falar quem eu sou de verdade, qual é o meu papel, o que eu estou fazendo, é fundamental. Porque muitas vezes eu ouço pessoas ouvem os comentários e acham que é um mundo alternativo, é um outro planeta. Né? Eu quero falar, até falei para vocês, por exemplo, morre um, morre dois, morre três, e para vocês parece que é uma telenovela, parece que é um jornal, não parece que é o cara do lado, não parece que é um parente de vocês. Ontem, pesquisando essas fotografias, né, para fazer uma montagem de slides, a cada nova pesquisa que eu fazia, me aparecia cada terrível aparição das consequências da criminalidade. Você procurar na internet, você vai achar cada foto, gente, de pessoas que você olha, você não vê nem um ser humano mais ali. O que sobra dele após, né, a sua incursão no crime é horrível mesmo. Tá? Então a ideia agora é vocês se prepararem, se voltarem, se posicionarem perante uma realidade que está aí. Ela está, não dá para fugir, não dá para esconder, não dá para você fechar o olho e falar que não está. E também não adianta você falar que você não participa disso. Você fala assim, não é comigo, não sou eu. Na verdade não é. Muitas vezes nós estamos andando lado a lado com essa realidade, nós estamos participando, estamos colocando
fora, entender o mundo lá fora e escolher aonde eu quero me colocar nesse mundo, tá? Eu vou analisar aqui um pouquinho através de alguns slides, porque eu tenho problemas com fala. Não consigo terminar de falar. Então eu preciso me colocar um pouco de organizações. O conselho jurídico, pegando na internet, que a desigualdade social não é causada, não é causadora do crime em si, mas é o fato que pessoas mais carentes com pouco estudo tendem a cometer crimes menos complexos. Isso quer dizer o quê? Que o crime mais básico é o cara da periferia que comete. A desigualdade é aquela que coloca você numa situação de risco, como o senhor Bel falou. Né? A desigualdade social é aquela que te coloca numa favela, que te coloca sem acesso a uma escola, que te coloca sem acesso a um plano de saúde, que não te coloca acesso a ir na praia, a ir no shopping. Essa desigualdade social é que coloca um cara nas melhores faculdades que tem uma escola particular ou que apresenta para ele as melhores oportunidades de emprego. Porém, a desigualdade social, ela coloca a pessoa na situação, mas ainda dela uma certa escolha. No ponto final, ela ainda faz uma certa escolha. Tá? A ideia aqui, que eu peguei foi a seguinte: o cara que está na periferia é aquele cara que vai cometer um pequeno delito. É o cara que vai bater carteira, o cara que vai matar uma pessoa por R$10, o cara que vai assassinar alguém por R$5 com uma pedra de crack. Eu vi um vídeo ontem, não deu para trazer, ele é muito grande, mas o cara fala, entendeu? Ah, quanto você vende um fogão que custa R$800, você roubou? O cara vende por 5 anos. Vende por R$5, pega o crack agora, meia hora depois passa o efeito e ele quer outro. Diferente de muitos entorpecentes, é desesperador. O senhor já colocou o desespero, o terror dessa pessoa, e a gente às vezes não tem essa noção. É isso mesmo. Tá? Esse cara só vai cometer o pequeno delito, outro na pizzaria, esse cara vai bater na carteira, vai lá na praia, e é o cara que depois vai ser preso, o cara vai uma mulher na surra, vai se recolher na sua casa. Enquanto, no mesmo processo de igualdade social, o cara que está lá, mais elitista, ele também está fazendo a sua escolha, muitas vezes também para o crime, só que esse cara já tem outra condição. É o cara que vai roubar um banco, é o cara que vai ser um político, que vai roubar gente legalmente, é o cara que vai arrumar uma estrutura melhor, um crime organizado, entendeu? É o cara que vai se preparar para isso, é o cara que vai ter acesso a materiais mais aprimorados. A ideia é mostrar, gente, que a desigualdade social, ela coloca a gente em situações variadas, situações de riscos variadas. Mas ainda assim, se eu conseguir fazer uma escolha, se eu conseguir abraçar as oportunidades, se eu conseguir enxergar essa oportunidade que está ao meu lado, que está andando ao meu lado, haja vista aí a escola, os professores, os projetos, os ProUnis da vida, eu tenho como sair dessa. Então, essa visão de determinismo, não tem jeito, nascer pobre, não pobre, ela não existe mais. Tá? Até porque, se você conseguir ter um pouco de habilidade olhar para o seu lado, 90% dos jovens fizer isso, e ver os seus pais, o quanto eles se sacrificam, o quanto eles se matam. Já passei em sala de aula isso para vocês, que os pais da gente não compram roupa para ele. O pai da gente só quer saber da gente. Primeira prioridade do cara: pagar água, luz, telefone e comprar comida. Os pais ganham chinelo, ganham bermuda, ganham camisa no dia dos pais de aniversário que a gente compra, ainda que muitas vezes eles paguem. Por quê? Porque na visão desse cara que nasceu no trabalho, esse cara que nasceu na sobrevivência, a família acima de tudo, o cara só quer garantir o sustento da família. E aí muitos de vocês, jovens de maneira geral, depois vão achando que a vida é muito fácil. E ela está mais fácil para vocês. Tá? Infelizmente está, isso é um fato também, comparado às situações antigas. Não estou falando que a vida é uma moleza, gente. Estou falando que comparado às outras situações, e aí muitas vezes vem lá a nossa angústia, é de ver se a gente tivesse na nossa época tantas oportunidades, talvez a gente tivesse feito muito mais. É olhar para o mundo está aí repleto de oportunidades e muitas vezes o jovem não percebe, não se posiciona. E o pior, muitas vezes ainda escolhe o pior caminho, e é o mais triste. Tá? A criminalidade, gente, ela não é somente o delito, tá? A criminalidade não é somente o fazer, somente o ato. A
criminalidade é toda ação, toda situação que de alguma maneira favorece a condição do erro, a condição da degeneração, da exclusão, do preconceito. A criminalidade é o ato em si de colaborar e ser conivente com os problemas que nós temos aí fora. Então, se nós não somos parte do problema, nós somos parte da solução. Se não fazemos parte da solução, somos parte do problema. Nós temos que nos comportar. Porque quando eu falo, a pessoa tem maneira de olhar, polícia, bandido, separar. Não faço parte desse mundo. Eu faço parte. Eu faço parte desse mundo quando eu sou conivente, quando eu jogo lixo na rua, quando eu quebro uma escola, quando eu picho um muro, entendeu? Quando eu quebro uma lâmpada, quando eu não colaboro, quando eu não respeito, quando eu faço pequenos furtos, pequenos enganos, quando eu não cumpro compromissos. Todos os passos, todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos que não condizem com uma coisa boa, de certa maneira, condiz, vai a favor daquilo que vai ser o erro. Porque o cara hoje que engana alguém, o cara hoje que acha que está levando uma boa, amanhã ele vai achar que era mal. Aí um dia ele vai compreender que esses pequenos lapsos são aceitáveis, os pequenos